TV Univates. Para você, para o nosso Vale. O Centro de Ciências Humanas e Jurídicas da Univates promove, de 11 a 13 de setembro, o Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade. Esse é o tema de hoje do programa Centros. Bloco de discussão do programa Centros de hoje, o tema é o Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade, que acontece nesse mês de setembro, de 11 a 13. Para falar sobre o evento, para falar sobre o simpósio, a programação e para que a gente entenda um pouco das discussões que vão acontecer nesse evento, nós convidamos a coordenadora do Centro de Ciências Humanas e Jurídicas, professora Fernanda Brot. Está conosco também no programa Centros de hoje o professor do curso de Comunicação Social e um dos organizadores também do evento, o professor Flávio Roberto Moirer. Compõem o grupo de discussão sobre o tema hoje o professor de Filosofia da Univates, professor Rogério Schuch. E também está conosco o professor Rodrigo Brot, coordenador do curso de Design aqui da Univates e também organizador do evento. Aos senhores, muito obrigado pelas presenças aqui no programa Centros de hoje, para a gente falar então um pouquinho sobre o simpósio. Esse simpósio, não é o primeiro, já é o terceiro, então já temos aí uma trajetória. Eu gostaria que a professora Fernanda Brod, então, pudesse, para a gente introduzir o tema, falar um pouquinho da proposta geral do evento desse ano e um pouquinho brevemente da programação para que a gente depois possa discutir melhor os temas. Professora, obrigado pela presença. Obrigada, Leonel. Bom, esse simpósio está na terceira edição e ele sempre vem com a temática do diálogos na contemporaneidade, que é tentar discutir temáticas contemporâneas, problematizar algumas questões do contemporâneo. E essa edição, ela vai trabalhar com a temática o real, o atual e o virtual, relacionadas às questões de cybercultura, das novas tecnologias, do que isso impacta na educação, na cultura, na política, no direito, na comunicação, enfim, nessas diversas áreas. E ele é um evento organizado pelo Centro de Ciências Humanas e Jurídicas, mas voltado para toda a instituição. Então, justamente por ser organizado pelo centro, ele pretende também atender e atingir esses diversos públicos, de diversos cursos. Então, toda a programação ela foi montada em torno da perspectiva de ser diálogos, ao invés de ser simplesmente palestras ou conferências. Então, à noite sempre são grandes diálogos de diversas áreas. E durante o dia nós montamos espaço para apresentação de trabalhos, também sobre essas temáticas, e minicursos. Então, ele tem essa programação bastante diversificada, mas ligada por essa temática comum. Tem uma equipe que está coordenando esses trabalhos. Quem faz parte dessa equipe? Tem uma comissão organizadora, né, da qual eu faço parte, o professor Flávio, o professor Rodrigo, a professora Rosane Cardoso, da área de Letras, Literatura, a professora Tânia Miorando, de Pedagogia, e a professora Margarita, que é da área das Humanidades. Certo. E como é que se chegou no nome do personagem principal, digamos assim, do evento, que é o filósofo Pierre Levy? Bom, nós pensávamos em alguém que tivesse bastante renome, mas também conhecimento e pesquisa e publicação nesta área, né? Então, Pierre Levy foi um dos primeiros que a gente cogitou, justamente porque ele tem toda aquela obra voltada para a cybercultura, para a inteligência coletiva, né, para a construção do que é o virtual. E, felizmente, ele aceitou o nosso convite, né? Esse convite foi feito com bastante antecedência. E, em torno, então, das obras dele, é que a gente foi estruturando o restante das atividades do simpósio. Ah, certo. Isso é importante. Então, as outras atividades, que depois a gente pode dar com calma aqui, são estruturadas em torno da fala central, que é o tema o real, o atual e o virtual. Certo. Vamos dar uma olhadinha agora. Eu já quero colocar agora, vamos ver se a gente consegue mostrar aí o material de divulgação. Eu já estou conectado aqui
Conseguimos? Que é o material do simpósio. Vamos ver. Já estou conectando aqui, então o pessoal da técnica está me dando um retorno. Aí. Esse material, professora, é o material de divulgação. É um material de divulgação, foi elaborado pelo núcleo de design. Depois o professor Rodrigo também pode colocar um pouco sobre isso, envolver o trabalho de alunos, né? E tem essa ideia, então, de ser o material oficial para divulgar o evento. Vamos aproveitar o gancho para passar direto para o professor Rodrigo, então, que pode até falar um pouquinho sobre como é que foi a concepção desse material. Professor Rodrigo, obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, Leonel. Podemos colocar de novo no ar, por favor? Aí. Bem, o material para divulgação do simpósio, na verdade, a concepção iniciou em relação até com a comissão organizadora, de pensar uma forma de divulgação que a gente pudesse criar uma marca para o evento de uma forma mais clara, assim, para o entendimento das pessoas como um todo. E das palavras que compõem o nome do evento, foi destacada a palavra diálogos, que, como a professora Fernanda comentou, é inclusive o formato que se pensou para as próprias palestras, né, que elas ocorram como forma de diálogo. E esse material ele teve o trabalho de um aluno nosso que fez um trabalho voluntário, Daniel Valérios, com apoio do núcleo de design da nossa estagiária, a Morgana e Johan, e também com a minha supervisão. E tenta trazer um pouco dessa questão da complexidade, enfim, da temática contemporânea, né? Tentar traduzir isso numa imagem, assim, né? Espero que a gente tenha conseguido de alguma forma. Ficou muito bonito o material. Bom, o real, o atual e o virtual é um tema interessante hoje, não só pelo fato do Pierre Levy, tanta gente escrever sobre as questões da cibercultura e tal, da internet, até pela deixa que acabou ocorrendo sobre as manifestações sociais e delas terem, de uma certa forma, terem sido impulsionadas pelas redes. Acho que esse é um tema para a gente conversar um pouco. Vou falar um pouquinho com o professor Rogério agora, ainda nesse primeiro bloco, professor. Histórico. Sobre essa temática, para que o senhor possa colocar também assim, uma visão geral sua a respeito dessa questão e da importância também de se comentar questões relacionadas a esse mundo virtual no contexto de hoje. Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que este evento ele surge de um desejo justamente em 2006, 2007, do Centro de Ciências Humanas em promover um evento que aproximasse os diversos cursos e ao mesmo tempo que tivesse alguma temática relacionada que perpassasse o interesse de todos os cursos. Daí vem a denominação diálogos, justamente, porque o diálogo é sempre condição de possibilidade. Condição de possibilidade do quê? De nós formarmos a questão da compreensão e a questão da interpretação do tempo. Por isso que, no primeiro momento, esse espaço que se abre no diálogo, ele nos leva a uma ideia, né, de nós sermos mais conduzidos do que propriamente condutores desse espaço. Então, há sempre um elemento de surpresa que fica em aberto também quando se promove um evento contemporâneo. Portanto, o primeiro evento ele teve esta pretensão já quando, em setembro de 2008, nós enfocamos a questão das vertigens do tempo. Certo. A primeira vez. Por isso, diálogos na contemporaneidade, 2 pontos, e aí vem depois o contexto do presente. Alguma coisa impactante que está movimentando o interesse, que a gente está percebendo, mas que muitas vezes não é bem compreendido ainda, porque justamente está num contexto do agora. E nesse sentido, a gente busca sempre pessoas que tenham uma experiência, que tenham renome dentro da área, para justamente fazerem uma exposição das suas perspectivas e ver como isso vem de encontro também às nossas compreensões que nós temos aqui. E o segundo, em 2010, segundo evento, ele trata de tempos líquidos, espaços fluidos, em 2010. Portanto, de novo, né, trazendo essa expectativa de que esta temática traga para nós a compreensão do nosso tempo, do nosso espaço. E daí, para marcar efetivamente e criar uma certa tradição, digamos assim, este evento
ele vem com a força também de um congresso, um simpósio e é um simpósio internacional. Daí que ele se torna Diálogos, um simpósio internacional, agora a 3ª edição, Diálogos na Contemporaneidade, sempre ligado a uma temática atual. Portanto, o 4º nós não sabemos ainda. Daqui a 2 anos, nós estaremos com o 4º simpósio internacional. Qual é a temática? De antemão nós não sabemos, porque ela sempre impacta nessa expectativa de dar conta de uma temática, de um contexto presente, onde se faça do diálogo um momento de se deixar conduzir também por uma experiência que ultrapassa a compreensão individual de cada um dos que participam. Então, nesse sentido que esta ideia, ela se torna uma ideia significativa e ela traz sempre de novo a expectativa, né, de dar conta justamente de um contexto. Perfeito. E rapidamente, professor, sobre a temática desse primeiro evento, o real, o atual e o virtual. Uma opinião inicial em sua sobre a escolha desse tema. Exato. Esse tema ele surge nesse momento quando nós acompanhamos uma nova manifestação agora de diálogo que se dá nas redes sociais. Esta forma de dialogar, ela ainda não é bem compreendida, ela está em fase de, digamos assim, de estruturação. Muitas questões são incompreendidas ainda por uma geração, e agora se fala em termos de geração Y, que é a geração que já vem com essas perspectivas de interações com a mídia eletrônica. E nesse sentido também, essa nova geração, ela chega com uma nova linguagem, é uma linguagem mais sintética. Portanto, eu sou do tempo ainda que se escrevia carta. A carta tinha uma apresentação, tinha um desenvolvimento de um assunto. A carta tinha manifestação de sentimentos, manifestação depois de expectativas. E ela informava de um estado de espírito em que alguém se encontrava. E nós hoje lidamos com a educação de uma forma também empurrados, né, pelo e-mail, para uma experiência, muitas vezes, de não poder escrever muito. Se nós escrevermos mais que 2 linhas, os nossos alunos dificilmente vão ler. Certo. Eles leem até 2 linhas, na 3ª linha muito pouco. Então, nós também temos que escrever de forma muito sintética. Então, nós vivemos um tempo de pouca argumentação e um tempo de muita informação. E esse movimento, dentro da linguagem também agora, ele causa um certo estranhamento entre gerações também. A geração da argumentação, da oratória, e a geração agora, então, da imagem, a geração que vem aí com um outro jeito de se construir conhecimento e de se construir, portanto, enquanto sujeito. Perfeito. Bom, acho que nesse primeiro bloco a gente pode falar um pouquinho do evento em si e já iniciar um debate, um diálogo, para ficar dentro do tema, sobre a questão central, o real, o atual e o virtual. Nós vamos para o intervalo agora e daqui a pouquinho eu vou dar a palavra para o professor Flávio também para ele poder se apresentar e eu vou aproveitar esse gancho do professor Rogério, que é muito interessante, para a gente falar um pouquinho sobre a nossa condição atual e as nossas circunstâncias, tendo em vista a velocidade da informação, a internet, etc. Ok? Daqui a pouquinho depois do intervalo. Segundo bloco, discussão do programa Centros de hoje. O tema é um simpósio internacional Diálogos na Contemporaneidade, que acontece agora de 11 a 13 de setembro, aqui na Univates, com uma série de atividades, que depois a gente também pode falar um pouquinho mais detalhadamente sobre elas. Mas nesse bloco eu quero que o professor Flávio Roberto Moira também se apresente, voltando ao programa Centros, depois de umas 11 edições, mais ou menos. Sim. Mas é sempre um prazer tê-lo aqui, professor Flávio. E quero aproveitar o gancho do professor Rogério no bloco passado, para que tu possa falar também um pouquinho sobre o tema, o real, o atual, o virtual, a cibercultura e essas questões que envolvem a discussão toda do simpósio. Bem, obrigado pelo convite. Esse é um tema que ainda está em aberto, é um tema que, como o professor Rogério falou, é um tema que envolve o tempo,
e essa aceleração do tempo. Então, quem vai pensar essas questões está com a responsabilidade de pensar enquanto elas estão acontecendo, porque essas transformações são rápidas. Se a gente pegar, por exemplo, a obra do Pierre Levy, né, nossa principal atração do simpósio, a gente vai ver que ele, lá no início dos anos 90, ele começa a escrever sobre a cultura informática, sendo que a internet ainda nem era algo de disseminação generalizada, né? Então, na época em que ele escreve, por exemplo, Tecnologias da Inteligência, em 1990, não dava para imaginar o rumo que a internet tomaria. Que a internet surge como um tipo de tecnologia voltada para o ambiente militar, acadêmico, com uma linguagem técnica, e, no entanto, ela se populariza. Qualquer pessoa com um dispositivo móvel, em qualquer computador, em qualquer momento, tem acesso à internet e está acessando de maneira fácil, de maneira simples. Então, essa possibilidade não existia, ou não se pensava nela lá no início dos anos 90. Então, essas transformações elas estão acontecendo de maneira tão rápida que exige justamente um simpósio como esse e discussões no meio acadêmico desse tipo para justamente tentar entender para onde é que nós estamos indo. As transformações na educação, por exemplo, que foram citadas pelo professor Rogério, né? Nós vamos ter também, por exemplo, palestras no direito, na área do direito de propriedade intelectual, né? Como é que se pode falar hoje em propriedade intelectual se tudo é reprodutível, se tudo pode circular, né? Como é que vai haver esse controle? Né? Então, várias das nossas instituições que estavam muito bem centradas, elas começam a sofrer um desequilíbrio, passar por uma crise em função dessas tecnologias, dessa velocidade, dessa virtualidade. Porque, né, qual é a minha responsabilidade com o outro no momento em que a nossa relação é apenas virtual, né, em que nós estamos nos relacionando mediados por dispositivos técnicos, que são os computadores, que são os tablets, os smartphones, etc. Certo. Então, a gente está num período em que todas as nossas perspectivas mais significativas estão sofrendo um abalo, como o professor colocou, do ponto de vista do direito, na comunicação, etc, etc. No direito, que é um curso interessado pelo tema, professora, o que tu colocarias assim que é mais, vamos dizer, surpreendente, é mais impactante, é mais complicado discutir tendo em vista a perspectiva da virtualidade e a perspectiva da realidade, digamos assim? Na verdade, todas essas novas tecnologias, elas impactam nas nossas certezas, né? Nós não temos mais certezas, que é o que o Flávio colocava agora há pouco, e nos questionamos o tempo todo. E no direito, o direito ele é uma área extremamente tradicional, extremamente apegada a determinados dogmas, o processo enquanto um mundo à parte, a própria questão dos ritos, né, e o rito do processo, o rito do judiciário. Então, mas o direito, por mais tradicional que seja, está sentindo e está percebendo que tem que mudar e tem que se atualizar para dar conta dessa nova realidade, porque não pode ficar absolutamente à parte do que acontece no mundo real, vamos dizer assim. E a gente percebe isso em vários âmbitos. A questão da propriedade intelectual é uma delas, que foi o que nós escolhemos para tratar, para trazer essa discussão para o simpósio. Mas a gente poderia enumerar outras. A própria vinda do processo eletrônico quebra com um paradigma de que nós temos que ter tudo em papel, tudo documentado, tudo autenticado, tudo... Né? Agora não, agora o processo é eletrônico, agora a audiência pode ser por videoconferência, o detento, em algumas situações, não precisa mais sair do presídio e nisso vai um grande investimento público de segurança para essa locomoção toda. Isso pode ser feito à distância. Então, tudo isso está sofrendo uma série de interferências em virtude dessas novas tecnologias. As relações de trabalho, que agora podem ser também à distância, podem ser da sua própria casa, que o trabalhador pode executar, isso também muda. Então, abala as nossas certezas, né? Aquilo que a gente tratava de uma forma, agora a gente tem que tratar de forma diferente. No dia
11 de setembro, que é o primeiro dia oficial do simpósio, apesar de dia 9 e 10 terem outras atividades, a gente comenta, vem, participa a partir na parte da noite, o Ricardo Aroni, que é da PUC, e o professor Joremir Machado, também da PUC. O Ricardo traz questões lá do direito, jurídicas para essa discussão. O Ricardo questiona, ele é da área do direito civil, que para quem é do direito sabe que é uma das áreas mais tradicionais, né? A primeira das regras que a gente tem no direito é voltada praticamente do direito civil, que regula toda a nossa vida. E ele, embora ele seja dessa área, ele questiona justamente isso que o Flávio colocava agora. Será que nós ainda temos como regular isso, como cobrar? Será que pode-se falar em propriedade intelectual se tudo... Eu posso fazer um download, eu posso de livro, de filme, de música, né? Como é que ficam os direitos do autor? E o Juremir, todo mundo conhece também da área da comunicação, é um escritor, é um autor, vive disso, é o trabalho dele, e ele também tem um posicionamento bastante forte na defesa dos direitos autorais. Que embora todo esse novo universo, também a gente não pode achar que o trabalho tem que ser voluntário ou gratuito nesse sentido. Então, acho que é uma discussão bem interessante, que vai ser mediada também pela nossa professora de propriedade intelectual aqui da casa, professora Thaís. Professora Thaís. Então, é interessante observar, e aí já aproveitando o gancho para a gente falar um pouquinho da programação, né? Que no dia 11, então, Ricardo Aroni e professor Joremir. Os diálogos, os convidados sempre são convidados tendo em vista um contraponto, uma visão diferente. E como é que vai se dar esse processo da apresentação deles? Cada um vai se apresentar, vai ter um tempo de apresentação para depois essa conversa acontecer e esse diálogo com o público. Tem alguma questão específica desse formato do debate? Sim, a gente pensou em algo desse gênero, principalmente todos tendo também alguém da casa para recebê-los, apresentá-los e mediar um pouco esse debate, né? Mas também dando esse espaço para o ponto e para o contraponto, né? Para a dialética, para que, enfim, foram pensados nesse formato, né? Para que a gente possa fazer esse contraponto. No dia 12, fora os eventos da manhã e de tarde, só vou pegar os eventos principais da noite nesse momento, diálogo movimentos sociais na internet e direitos humanos com Silene Freire. Eu vou aproveitar o gancho, de repente o professor Rogério poderia comentar alguma coisa sobre essa temática, professor, dos movimentos sociais na internet e dos direitos humanos. O que essa temática agora com a internet e observando até os próprios movimentos sociais hoje, de que forma ela sofre algum tipo de impacto? O que a gente poderia analisar desses fenômenos tendo em vista o espaço cibernético? Bem, eu não sou experto nesta área. Como filósofo, algumas questões que chamam a atenção. Por exemplo, nós temos historicamente a convicção de que a tese defendida pelo Eduardo Prado de Mendonça, ela sofre mudanças historicamente. A tese é a seguinte, a tese é de que as ideias movem o mundo. Esta tese, ela está sustentada justamente ao final do texto do livro do Eduardo Prado de Mendonça. Ele diz que, na verdade, no fundo, o que acontece? Nós temos que ter uma ideia, né, para ter, no segundo momento, um sentimento. Né? E este sentimento ele só se torna real se nós conseguirmos elevar ele a um terceiro momento, que é o momento da ação. Normalmente, as pessoas acham que o movimento do mundo acontece pela ação. Mas a ação é o terceiro momento desse processo. Há dois momentos anteriores. Eu só vou agir se eu tiver um sentimento, e eu só vou ter esse sentimento se eu tiver a ideia. Portanto, essa é a dificuldade de nós falarmos, nesse contexto, dessas novas ferramentas tecnológicas movimentando também os indivíduos, como, por exemplo, agora em prol de articulações mais amplas na questão social. Então, as pessoas quando vão à ação, elas vão para a rua, por exemplo, né? Elas já se sentem afetadas por esse momento anterior. Há uma ideia que movimenta as pessoas. Sim. Essa ideia
pode estar voltada para atitudes de solidariedade, atitudes, né? E eventualmente, como nós acompanhamos, e a mídia enfatizou, grande mídia enfatizou muito isso, há inclusive grupos que se infiltram nesse movimento para também chegar a ações que não são condizentes com os princípios que movimentam as grandes massas a ir para a rua, por exemplo, O senhor manifestar. acredita que no contexto da internet e tal, as pessoas são levadas a agirem de uma forma não tão racional e elas são mais emotivas, elas, digamos, entrariam muito mais na onda do que teriam uma ação consciente? Assim, há duas situações distintas, né? Com certeza, há pessoas que se deixam levar muito mais pelo lado da emoção, que pautam a sua vida muito mais naquilo que filosoficamente nós chamamos de pathos, né? Pathos é esse aspecto de emoção que influencia, a emoção, a paixão que influencia e deixa as pessoas se levarem por esse aspecto do pathos, né? Há um outro movimento que é o movimento do logos. E quando as pessoas organizam sua vida mais em termos de logos, tendem a organizar de uma forma mais racional, portanto, mais seguindo uma certa lógica de organização. Então, certamente, o que é possível perceber são dois movimentos, né? São pessoas que vão para o movimento e têm um grau de consciência, agora uma expressão mais marxista também, né? Tem um grau de consciência diferente de outras que se deixam levar pela emoção. E evidentemente que a ferramenta tecnológica, ela é propícia para trabalhar a emoção, principalmente por causa da velocidade. Quando você trabalha com elementos do logos, você precisa de um certo tempo para poder refletir. Refletir é o quê? Refletir é um movimento de voltar-se sobre si mesmo, a pessoa que se volta sobre si, e nesse voltar-se ela reafirma ou abandona uma perspectiva, por exemplo. E nesse movimento uso das novas tecnologias, o tempo é muito curto, não há tempo. As informações que chegam no jornal de hoje de manhã de ontem, elas, nessas novas tecnologias, elas já são desatualizadas. Em outras palavras, ninguém lê o jornal de antes de ontem. Certo. Eu quero pegar esse tema para a gente falar no próximo bloco. A gente fala do real, do atual e virtual, pegando essa questão, o tempo. A gente pegou o gancho dos movimentos sociais, né? As pessoas racionalizam com o tempo ou elas são rápidas e muito mais propensas a fazer aquilo que a rede, que o fluxo da rede está mandando? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Terceiro bloco de discussão do programa Centros de hoje. O tema é o Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade. Com a gente é a professora Fernanda Brod, o professor Rogério Schuch, o professor Rodrigo Brod e o professor Flávio Meurer. Eu quero continuar essa provocação, que eu acho que ela tem muito a ver com o contexto de discussões gerais do tema do simpósio, que o professor Rogério colocou, essa questão da consciência das pessoas, da sua ação, e a questão da velocidade das redes, da informação, do fluxo contínuo e, de repente, da situação das pessoas estarem muito mais à mercê do que está acontecendo, sem ter tanto essa consciência prévia e esse logos tão aguçado. Professor Flávio Meurer, quero começar contigo. Tu trabalhas essas disciplinas de cibercultura, essa questão dentro do contexto da comunicação. Nesse cenário, todo mundo está sendo movido muito mais por uma questão do fluxo da informação do que realmente processando um processo de comunicação? Bom, as pessoas elas estão conectadas dessa maneira mediada por esses dispositivos técnicos, mas nas pontas desses dispositivos técnicos tem pessoas que estão ao mesmo tempo racionalizando e ao mesmo tempo estão se deixando levar por essas paixões, né? No caso, por exemplo, dos movimentos, né, das manifestações que aconteceram em junho, né, que tiveram seu auge em junho, a gente tem ali também
muita gente que se deixou levar por esse fluxo e que foi movida por certas paixões, né? Tem até alguns pensadores na área da política e da comunicação que falam que a política é o lugar das paixões, que é o lugar onde tu põe a tua perspectiva de um mundo melhor, de algo que realmente te conduz. Então seria, digamos, justamente uma oposição ao filósofo citado pelo professor Rogério, em que, na verdade, as paixões é que movem o mundo, né? A partir dessa vontade de mudar o mundo, de ver as coisas se transformando, que elas levam as pessoas a fazer isso. É claro que a gente tem que saber distinguir ali entre quais são os movimentos legítimos e conscientes e que têm determinados objetivos e objetivos realizáveis, e quem está ali assim pela festa, né? Quem está ali movido pelo oba-oba das coisas que vão acontecendo. As duas coisas estão assim na internet e elas são assim na vida também, né? A gente age em função das paixões, em função da racionalidade, e a internet, ela de certa maneira reproduz essa vida que a gente tem offline, ela reproduz a partir dessa comunicação via dispositivos técnicos. Então as pessoas estão se comunicando, estão interagindo, estão participando, simplesmente se aproveitando desses novos instrumentos, né? Mas parece que a vida ali continua sendo a vida. Então a cibercultura não é uma cultura fora do mundo, um outro mundo. Ela é um mundo dentro desse nosso, a partir de outras possibilidades. Certo. Rodrigo, o que tu achas, pegando ainda esse gancho dos movimentos sociais, tá? A participação do Facebook, das redes sociais, qual é a tua visão sobre essa questão, sobre esses ambientes virtuais e essa questão da racionalidade ou da impulsão, da emoção versus razão, digamos assim, que a gente tem nesse contexto? Bem, eu também não chego a ser um pesquisador do assunto, acho que sou mais um curioso nesse sentido da cybercultura, até por trabalhar isso, fazer parte da nossa vida hoje. Mas eu acredito que a internet, os meios digitais, eles se tornaram também um espaço de engajamento, né? Talvez, de alguma forma, iniciou esse processo através até de algumas... As empresas começaram a se dar conta disso, começaram até a engajar consumidores em relação às suas marcas também através da internet, começaram a perceber que determinado tipo de resposta, que a interação ela deveria ser não uma via, né, emissor-receptor, né, mas que ela poderia ser, na verdade, um ciclo, né, que essa comunicação com a internet ela se transforma num ciclo de uma forma mais visível, mais visceral. E eu acredito que as pessoas também começaram a notar que através desses meios também eles tinham uma grande facilidade de engajamento, o que gerou, enfim, outros movimentos, Primavera Árabe, Occupy Wall Street nos Estados Unidos, né, e agora aqui os movimentos sociais no Brasil. Mas eu também vejo que a internet é um espaço de pouca reflexão, né? Então eu acredito que o que acaba motivando talvez essa onda que tu mesmo mencionaste é que as pessoas enxergam uma massa, enxergam que várias pessoas estão se movimentando de alguma forma. Eu acredito que alguns sim realmente acabam entrando dentro de certas ondas sem saber muito bem porquê. E a gente percebe muito que essa facilidade de acesso e essa facilidade para publicar uma informação faz com que as pessoas muitas vezes se manifestem, às vezes de formas equivocadas ou não, enfim, mas sem a devida reflexão a respeito dos assuntos. Então, pegando o ponto da questão da ideia, do sentimento e da ação e da paixão, talvez a internet condense essas três ações em um processo rápido demais, né, que talvez gere, né, certos aspectos que a gente está enxergando hoje em dia. Certo. E dentro do tema, o real, o atual e o virtual, eu te questiono, Flávio, como é que a gente difere uma coisa da outra e por que esse é um tema do Pierre Levy,
específico dele. Você poderia falar um pouquinho sobre essas diferenças? O Pierre Levy ele procura fazer uma oposição entre o que é virtual e o que é atual. O virtual é aquilo que ainda não se manifestou plenamente, aquilo que está como possibilidade, né? E muito diferente do real. Então, essas duas oposições, o virtual é aquilo que então está colocado como uma possibilidade, como algo que nós, por exemplo, podemos ter simulações de realidade virtual. Né? Ou seja, aquela realidade, ela está colocada para mim, ela me aparece como real, porque eu realmente vivo aquela experiência, né? E ela é simplesmente atualizada em determinados momentos. Ela está com uma possibilidade e ela se atualiza. Então, essa oposição, ele não faz essa oposição rígida entre realidade e virtualidade, porque a virtualidade se torna real no momento em que ela tem, digamos, um efeito sobre mim, que ela de fato me impacta. Então, essa realidade chamada virtual, ela está aí movimentando uma série de instâncias sociais. Certo. Né? Então, na educação, né, no direito, como já foi comentado aqui, todas essas instâncias estão se movendo de uma outra forma em função do virtual. Então, não dá para dizer que ele não é real, que ele é algo oposto ou fora do real. Certo. É interessante, o professor Rogério comentou sobre os outros eventos anteriores. Um dos primeiros foi o Vertigens do Tempo. Com esses comentários que a gente fez aqui, dá para ver que a relação que tu estás colocando da realidade, da virtualidade, daquilo que me afeta, mas ainda não é, digamos assim, está diretamente ligado com os próprios outros eventos que foram apresentados, né, professor? Que crise é essa do eu, do sujeito, da pessoa que vive o mundo real, que é afetado na pele, digamos assim, pelas coisas do mundo e que agora vive a possibilidade e depois, de fato, ser afetado, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um ambiente virtual, né? Por que eu crio esse ambiente virtual para que ele possa se colocar como o meu novo espaço da minha futura realidade, né? Das minhas futuras sensações. Eu acho que esse é um tema importante para a gente comentar no próximo bloco, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Último bloco de discussão do programa Centros de hoje, o tema é o Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade. E o tema que está derivando a nossa conversa aqui, falando sobre a questão do real, do atual e do virtual, é justamente o título do primeiro simpósio, né, que é o Vertigens no Tempo, até para mostrar que um tema está diretamente relacionado com o outro. Eu quero passar a palavra para o professor Rogério, que dentro dessa discussão do bloco passado, eu acho que ele pode nos ajudar para falar um pouco sobre essa crise, sobre essa questão da realidade e da virtualidade, essa mudança e o que isso, enfim, impacta como discussão sobre o nosso tempo contemporâneo, professor. Perfeito. Eu vou começar chamando aqui atenção para um autor chamado Hans-Georg Gadamer. Em Verdade e Método, ele traz uma novidade que responde em grande parte, e o professor Lênio Streck, na questão da hermenêutica jurídica, ele também segue um pouco essa trajetória. Na verdade, é uma continuidade de Heidegger que traz a descoberta uma nova forma de se relacionar. Historicamente, se nós formos fazer um rápido resgate, nós construíamos o sentido para as coisas, né? No começo era a metafísica, a pergunta sempre era para um fundamento último que estava fora da razão, fora, portanto, das condições históricas do ser humano. Com a chegada da Revolução Científica Moderna, a ciência trouxe a descoberta de que o sentido das coisas está justamente nas coisas. Então, nós aprendemos que temos que perguntar pelas coisas, pelos objetos. O sentido está nos objetos. Então, o sujeito passa a ser o sujeito que assujeita o objeto, digamos assim, e que, nesse sentido, o sujeito busca no objeto aquilo que ele quer compreender. Este é um segundo movimento.
O terceiro é a chegada da modernidade, justamente é quando o sujeito descobre que o conhecimento não está nas coisas. O sentido está, sim, no sujeito. O sujeito é que assujeita as coisas, portanto, esse sujeito é que nesse movimento todo, é nele que se produz o conhecimento. Aí entra em cena, por exemplo, Kant, né, quando vem à tona o racionalismo todo, enfim. Então, o sujeito passa gradativamente a ser o sujeito que também conduz o processo todo. Ele assujeita o objeto, assujeita as questões. Portanto, esse é o momento em que o sujeito chega a um outro nível e ele se dá conta de que, na verdade, algo lhe escapa. E esse algo que lhe escapa é justamente esse contexto que nós vivemos agora, e esse algo que lhe escapa lhe dá uma certa insegurança. Por quê? Porque ele se descobre, o sujeito se descobre como também um sujeito que não detém o poder de determinar todas as condições sobre as quais o conhecimento se dá. E nesta descoberta entra em cena um elemento novo que o Heidegger já traz e o Gadamer ele refina depois, que é a descoberta de que, na verdade, o sentido das coisas, o sentido do mundo se produz na linguagem. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós somos capazes de dizer, enfim, de compreender, tudo isso passa pela mediação da linguagem. Então, a linguagem é a condição de possibilidade de nosso acesso ao mundo. E nós, mundo, já é uma categoria criada também, né? Nós formamos um mundo a partir desta interação com a linguagem. A linguagem, portanto, é a grande descoberta do contexto contemporâneo e que movimenta agora as reflexões para um outro nível. E nesse contexto surge uma nova linguagem agora também, que é a linguagem das ferramentas tecnológicas. E evidentemente que nesta nova configuração da linguagem, o Pierre Levy, que se tornou uma grande referência mundial nessas discussões, ele pauta também a preocupação com relação a esse sujeito. O sujeito não desaparece. A postura do sujeito muda. Mas não é um novo sujeito que está aí. É um sujeito que traz em si toda a expectativa de convivência com as ciências, mas é um sujeito que agora se estrutura dentro de outros níveis também. Portanto, há uma linguagem que se chama linguagem virtual, que era impensável, por exemplo, na chegada da década de 80. Na década de 90 ela vai se consolidando, a linguagem virtual. E dentro dessa linguagem virtual, agora, há novas configurações que a gente muitas vezes faz uma leitura bastante negativa desse tempo. Penso que nós podemos também buscar elementos positivos desse tempo, justamente, e ver de que forma esta linguagem virtual potencializa o sujeito. O que é também possível. Essa linguagem ela pode potencializar o sujeito, não no sentido de um sujeito que é sujeito, voltando num saudosismo, uma tentativa de recuar a um tempo passado, não. Mas é uma possibilidade de nós dialogarmos em torno de um novo sujeito, de certa forma novo, mas que também traz consigo, numa perspectiva dialética, superadas e guardadas todas as instâncias anteriores. Sim. Então, este novo sujeito, ele surge com uma outra característica, uma outra velocidade, é um outro jeito de se relacionar também com relação ao próprio conhecimento. Então, as questões são mais fragmentadas, mas isso não significa que não se possa construir a partir daí também reflexões, e que esse conhecimento que o Saviani chamava de sincrético porque ele está diluído, está espalhado, que ele não possa ser elevado a momentos de síntese. Né? E essas sínteses, a academia, por excelência, ela tem esse espaço de fornecer elementos para que se possa fazer algumas sínteses, mesmo que precárias no primeiro momento. E daí que nós ainda não sabemos muito bem como fazer o uso das tecnologias para potencializar esse sujeito e facilitar a ele o acesso para que ele possa, então, a partir deste seu estar
relacionado a informações, porque nós temos muitas informações pelas ferramentas tecnológicas, para que ele possa pegar essas informações e dar a elas sentido, ou seja, elevá-las a um nível de síntese. Essa aparente falta de sentido talvez não tenha tão pouco sentido assim, ou seja, ela possa, no fundo, fazer mais sentido do que a gente imagina. A gente que eu estou falando no contexto de pessoas que, por exemplo, não se relacionaram desde criança com a tecnologia e aprenderam, foram para a escola alfabetizados, foram educados de uma maneira mais tradicional. Tradicional. Né? Então, eu sei que, às vezes, claro, é sempre a dicotomia, né? Os pessimistas e otimistas com relação ao uso da tecnologia, e não só ao uso específico, mas ao que ela representa para nós como sujeitos pensantes, né? Mas, Flávio, tu és um pessimista ou um otimista com relação à tecnologia? Eu já fui mais pessimista, hoje eu estou um pouco mais otimista, porque muitas das boas discussões, né, que eu tenho visto hoje, eu tenho visto no Facebook, por exemplo. Né? Ou seja, assim, o Facebook só tem bobagem. Claro, se tu te relacionar com pessoas que só falam bobagem no Facebook, tu vai ouvir só bobagem. Assim como na vida, se tu te relacionar com pessoas que só falam bobagem, tu vai provavelmente só escutar bobagem. Então, e não que bobagem seja ruim, às vezes não, até é bobagem. Tem o seu momento de bobagem. É verdade. Necessário. Mas, então, excelentes discussões, né, colocadas por pessoas que estão refletindo sobre muitas questões, né, sobre política, feminismo, questões relacionadas à saúde. Muitas questões assim a gente pode encontrar lá, mas, com essas trocas de informação. Mas ali o Facebook ou a rede é um suporte, né? Assim como o livro pode ser, assim como outro lugar a gente pode ter. A questão próxima, que é a questão de como as pessoas refletem a partir daquele suporte, digamos assim. Né? Claro. Ainda assim é possível ter um nível de consciência, um nível de troca que não seja meramente fluxo, mesmo sendo na internet. É nesse sentido que eu pergunto. Assim. Também não há que se ser pessimista nesse sentido. Sim, claro que a tecnologia ela não é neutra, né? Ou seja, se o Facebook está adquirindo cada vez mais recursos e formas de interação que permitem essa fluidez e, digamos assim, que incentivem a bobagem, esse conceito que a gente está discutindo aqui profundamente, é claro que existe, então, um direcionamento, uma tendência nisso aí. Mas, e aí também cabe à universidade, à educação, que essas pessoas possam lidar com essas ferramentas e promover essa reflexão, uma reflexão possível dentro desses espaços, né? Mas não é a tecnologia em si que vai promover uma coisa ou outra. Claro, como eu falei, ela tem uma tendência, mas essa tendência ela pode ser direcionada. Ela também está aberta a essas possibilidades. Né? Certo. Bom, a gente está chegando no final do programa e um pouco dessas discussões, dessas questões certamente que a gente travou aqui, que pode, apesar do pouco tempo, apresentar, né? São temas complexos que não é em uma hora que vai se dar conta deles, mas muitas dessas discussões que a gente está tendo aqui acontecem no evento, por isso que eu quero agora passar um pouquinho da programação para a gente não perder, professora. Dia 11, credenciamento na parte da manhã, e às 10h30 já tem um primeiro evento com o Ferrez. Um primeiro diálogo com o Ferrez. 10h30. Isso. E às 14 horas, grupos temáticos das pessoas que se inscreveram trabalho. Aliás, é possível ainda se inscrever para o evento? Para o evento, sim. Tá. Trabalhos já se encerraram, encerrou o prazo, né? E já tivemos um número muito bom de trabalhos inscritos. Eu gostaria só de fazer um comentário, Leonel, em relação ao Ferrez, porque a gente aqui está falando de linguagem e ele necessariamente não trabalha com tecnologia, mas ele é um escritor e ele trabalha com um novo tipo de linguagem, uma literatura marginal, uma criação diferente da literatura tradicional. Quer dizer, essa liberdade, essa
complexidade, ela vai para outros campos e necessariamente não utilizando a tecnologia. E ele é premiado, um autor premiado, escreve em relação a isso. Tem também uma marca de roupas lá no Capão Redondo, que é a periferia de São Paulo. E essa loja dele, onde ele tem essa marca de roupas, então, é o único lugar daquela periferia que vende livros. Então, tem todo um trabalho social e cultural com uma linguagem que, para alguns, causa um certo estranhamento. Ele é um rapper. Sim. Então, a ideia do evento é usar também nessas outras áreas que também são tradicionais, como a literatura, né? Perfeito. Acho que vale muito a pena escutá-lo, porque é uma pessoa que tem uma experiência muito bacana também. Legal. Então, 10h30, quarta-feira, Dia 11. dia 11. E de noite, na quarta-feira, o Ricardo Aroni e o Juremir Machado da Silva, que a gente pode falar um pouquinho sobre essa temática deles aqui. Na quinta-feira, dia 12, grupos temáticos de manhã e de tarde, quer dizer, as pessoas já se inscreveram nos seus trabalhos, isso está fechado. E de noite, a gente também falou rapidamente, a Silene Freire com movimentos sociais na internet e direitos humanos. Tá? Vai ter uma aula aberta também do pessoal de arquitetura de marcas com o Sebastian Goldsack-Trebilcock, lá o chileno. Na sexta-feira de manhã tem mini cursos, e aí tem uma série de mini cursos, né, de manhã e de tarde, e de noite a fala final do Pierre Levy com o atual, o real e o virtual. As pessoas que quiserem participar do evento podem acessar o www.univates.br/eventos. O site da Univates/eventos. Lá tem a programação toda com as atividades que ainda tem vaga, porque tem coisas que certamente já estão esgotadas. Me parece que o Pierre Levy está com vagas esgotadas no local onde ele vai proferir a palestra, que é lá no Complexo Esportivo, mas há a possibilidade de assistir mediante transmissão para o auditório do prédio 7. Ah, que legal. Então, quem fizer a inscrição vai poder ir no nós 7. Estamos tentando que a TV Univates transmita ao vivo. A gente ainda tem que acertar alguns detalhes de ordem técnica. Tem a contratação de personalidades do mundo televisivo. Também. Isso, né? O pessoal para comentar, o pessoal que ex-Big Brother, pessoas assim para comentar a palestra do Pierre Levy. Estamos fechando aí no contrato. Certo. Não, só queria mencionar também o além do site univates.br/eventos, né, univates.br/diálogos, onde consta toda a programação completa dos eventos, certo. E inclusive no link Eventos Integrados consta a programação das semanas acadêmicas dos cursos que estão acontecendo nos dias 9 e 10. Né, então, para quem se inscrever no evento também tem a possibilidade de participar das semanas acadêmicas, pode escolher, né, quais eventos gostaria de participar. Sim. É interessante isso que o Rodrigo comentou, porque o centro organiza de 11 a 13, quarta, quinta e sexta, e os cursos deste centro, design, direito, educação física, fazem as suas próprias atividades na segunda e terça. Então, as pessoas que participam de 11 a 13 podem também participar de 9 a 10 em diferentes atividades, às vezes vocacionadas para letras, para o design, etc. Bom, eu acho que é isso, né? A gente teria que fazer mais uma hora, pelo menos, de discussão para entrar especificamente em temáticas pontuais aqui que a gente apresentou, mas eu acho que, de uma certa forma, a gente conseguiu falar um pouco sobre o evento, sim, e conseguiu pontuar algumas coisas que são importantes de alguns pontos de vista, algumas discussões que certamente vão acontecer aqui. Professor Rodrigo, professor Flávio, professor Rogério, professora Fernanda, obrigado pela presença aqui no programa Centros. Um ótimo evento para a gente, e eu acho que depois do evento a gente pode até marcar um novo Centros para falar um pouquinho sobre o que aconteceu, porque alguma discussão, alguma questão vai estar em voga que a gente vai ter vontade de falar um pouco e discutir com o nosso público, certo? Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje e até um próximo programa. TV Univates, para você, para o nosso Vale.